Por 20 votos a 11, a CPMI dos atos golpistas aprovou o relatório da senadora Elisiane Gama, que pede o indiciamento de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. A sessão que aprovou o relatório durou aproximadamente 7 horas, com protestos de bolsonaristas, justamente os que defenderam a instalação de uma comissão de inquérito para apurar responsabilidades sobre os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro deste ano. Sobre essa questão, Revista Brasil TVT conversa agora com Rogério Correia, que é deputado federal pelo PT do estado de Minas Gerais. Deputado Rogério Correia, prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu, agradeço vocês pelo convite, estou à disposição, mandar um grande abraço para a companheirada aí da TVT. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Deputado, então vamos falar da aprovação do relatório da senadora Elisiane Gama, desta CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigava os atos golpistas de 8 de janeiro. E o que chama a atenção é que grande parte da bancada bolsonarista que está no Congresso, que queria esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a qualquer custo, depois ficou criticando. O que eles achavam realmente que iria acontecer ao final desta CPMI, deputado? Olha, é bom dizer que o próprio Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ele foi às redes sociais no início cobrando que existisse a tal CPMI. Diz ele que a CPMI ia esclarecer tudo. O que era para eles esclarecer? A tese era tão esdrúxula que, no final das contas, eles fizeram o chamado voto em separado e, neste voto, eles explicitaram o que eles achavam desse processo ou queria que o povo achasse. E, por incrível que pareça, eles indiciaram nada mais, nada menos do que Luiz Inácio Lula da Silva. Diziam que a culpa era do Lula, porque o Lula quis que aquilo acontecesse e, por isso, ele foi omisso em reprimir quem estava lá, para que eles entrassem, então, quebrassem tudo e jogassem a responsabilidade no Jair Bolsonaro. Então, que isso teria sido uma artimanha do presidente Lula para culpar o Bolsonaro. E aí tentaram dizer que o Lula era o responsável por tudo e o pior, que ele era responsável, portanto, por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Ora, a tese é tão esdrúxula que o presidente Lula é eleito, eles fazem lá uma ocupação nos três poderes, proclamam que queriam que as Forças Armadas tomassem o poder, que houvesse uma intervenção federal, e depois vão dizer que a culpa é do atual presidente. Então, veja bem, essa CPMI para eles era para ser uma farsa, era uma CPI fake news, para tentar julgar na bolha deles mentiras e tentar convencer a população, o que não colou. Eu disse para eles na última reunião, em tom de chacota, dizendo o seguinte: se você pergunta ou faz uma CPMI para saber qual a cor do cavalo branco de Napoleão, a resposta será: o cavalo branco de Napoleão é branco, o cavalo branco de Napoleão jamais será vermelho. Então não adianta vocês tentarem julgar a culpa no Lula daquilo que Jair Bolsonaro fez. E a CPMI, por muitos dados, com muitos elementos, com muitas provas, chegou à conclusão de que o principal articulador da trama golpista foi o senhor Jair Bolsonaro. E no redor dele ele colocou quem ele quis, e foram muitos, para fazer essa tentativa de golpe, especialmente ministros de sua confiança da área militar e civil. Militar, por exemplo, Braga Neto, general Heleno, o general que era o ministro da Defesa, e também ministros da Justiça, aí civil, como Anderson Torres, Silvinei Vasquez, que era da Polícia Rodoviária Federal. Esse era o núcleo central do Bolsonaro, que se propôs, então, a esse golpe de Estado. E o Bolsonaro foi o principal articulador e incentivador disso. A CPMI chegou à conclusão, com muitos dados, que, aliás, é a conclusão que o Tribunal Superior Eleitoral tinha chegado também, quando já tornou Bolsonaro inelegível. A pena para o conjunto de crimes que o Bolsonaro cometeu, neste caso de tentativa de golpe de Estado, é de 29 anos de cadeia. Não estão somados ainda os crimes da pandemia, que vieram da CPI
da Covid, que foi feito durante o governo dele, e também ainda não a corrupção das joias e outras. Então, Bolsonaro não pegaria nunca menos, ao final do processo, de 70 anos de cadeia. Agora, tudo isso irá para a Procuradoria-Geral da República e já na semana que vem nós entregaremos ao ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável pela análise da tentativa de golpe de Estado no Brasil. Estará com ele o relatório e eu acho que agora existe um posicionamento político muito contundente do Congresso Nacional, ou seja, o Supremo tem o aval do Congresso Nacional, o aval político, o aval da democracia para continuar fazendo as suas, acumulando provas e fazendo o julgamento das responsabilidades dos atos que nós vimos violentos contra o Estado Democrático de Direito. E, deputado, o senhor já colocou que o relatório lido por Elisiane Gama, feito por ela e que faz essa indicação de indiciamento de dezenas de pessoas, inclusive militares, como o senhor mencionou, e principalmente como articulador geral, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta da CPMI, não tem força de lei, né? Então, por isso mesmo, os senhores vão apresentar ao STF e à PGR e também ao Supremo Tribunal Militar, né? A Elisiane Gama vai a esses locais apresentar pessoalmente, como ela mesmo disse, para que isso seja desdobrados nesses locais. E aí eu gostaria de ouvi-lo, qual que é a expectativa quanto à PGR, já que não temos mais Augusto Aras à frente da PGR, se há de fato uma expectativa de que esses indiciamentos ocorram por esse mecanismo. Olha, eu vou dizer para vocês que nem o Aras conseguiria deter este relatório. O relatório é muito bem feito, com muitas provas, é um relatório completo. Não teria como ele esconder isso da sociedade brasileira, porque o que nós fizemos foi público. Então, mesmo com Augusto Aras, isso iria ao Supremo Tribunal Federal. Sem ele, com certeza, vai facilitar o caminho. Além disso, já existem inquéritos que já estão no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a autoria intelectual do golpe já está nas mãos de Alexandre de Moraes e lá já está Bolsonaro. A própria PGR já tinha colocado Bolsonaro no inquérito da autoria intelectual. Então, este inquérito, por exemplo, que vê a autoria intelectual e os principais responsáveis, os mandantes do golpe, da tentativa de golpe, vamos dizer assim, eles já podem se apoderar do nosso relatório para a formação de mais provas e também, como eu disse, do posicionamento muito concreto do Congresso Nacional, porque agora não é uma opinião nossa mais, é a posição do Congresso. Olha, houve uma tentativa de golpe e o Supremo precisa de punir os responsáveis por isso. E indicamos quem. Então é muito forte. Eu acho que mesmo nem Aras conseguiria engavetar um processo desse, de tão bem feito que foi. Agora, deputado Rogério Corrêa, também após o final da sessão que aprovou o relatório da senadora Elisiane Gama, por 20 votos a 11, que fez a indicação de indiciamento de várias pessoas, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, após a aprovação do relatório, vários parlamentares caminharam juntos até a Praça dos Três Poderes, sinalizando aí um compromisso de fato com a democracia em nosso país. Eu queria lhe ouvir como é que foi este ato simbólico e a reação de quem estava presente. Olha, foi muito bonito. Nós fomos até a Praça dos Três Poderes, porque foi onde eles se concentraram para fazer os atos golpistas. Ali foi uma comemoração nossa da democracia. É o Congresso Nacional, através da sua CPI, senadores e deputados, mostrando ao povo brasileiro que reinou e venceu a democracia e não a tentativa de golpe. Durante o percurso, nós tivemos ali ofensas e provocações de um bolsonarista que é assessor de um deputado e que tentou, ali aos gritos de terroristas e etc., atrapalhar o evento. E, felizmente, isso não foi à frente. Ele acabou tendo o celular dele derrubado depois de tantas provocações e com isso, nós mantivemos o nosso percurso tranquilamente para que ele não pudesse atrapalhar. Eu mesmo fiz questão, já tinha avisado a ele que era impossível que alguém tivesse uma atitude daquela e o celular dele, então, foi derrubado
deu um quiprocó danado, ele saiu corrido, depois nós fomos saber que ele era assessor de um deputado também, e o pior, já tem uma ficha corrida grande, atropelamento de cachorro de vizinha, espancamento de pessoas, agitação em atos democráticos de campanha do presidente Lula, então já era um contumaz provocador. Então, no mais, caminhou tudo muito bem, nós fizemos então a entrevista coletiva da Elisiane, e semana que vem, como vocês disseram, nós vamos acompanhar a nossa relatora na entrega do relatório no Tribunal de Contas da União, no Supremo Tribunal Federal, na PGR. Estamos marcando todas as visitas para que o relatório agora ele chegue às autoridades judiciais para que eles possam apurar e punir. É como nós dissemos durante todo o tempo, é sem anistia para golpista. Nós não podemos anistiá-los, porque senão eles voltam à tentativa de golpe no Brasil. E, deputado, para ir nos encaminhando ao fim da nossa conversa, infelizmente, após a apresentação do relatório, a relatora Elisiane Gama, sofreu algumas ameaças, inclusive pediu um reforço da sua segurança. Queria escutá-lo sobre esse caso e se tem outros casos para outros deputados ou outros senadores, senadoras, parlamentares que sofreram algum tipo de ameaça também nesse sentido. Sim, em especial as deputadas e senadoras. É impressionante também essa misoginia, esse ataque às mulheres. Isso é mais um agravante do perfil golpista, né? Então, a deputada Jandira foi muito ameaçada a partir de uma fake news do deputado Nicolas, que é aqui de Minas Gerais, fez um fake news. A deputada Jandira foi muito atacada com ameaça de morte. A deputada Elisiane Gama, a senadora Elisiane Gama, a senadora Soraya, principalmente depois desse episódio de ontem, após a aprovação, a senadora foi também muito ameaçada. Enfim, as mulheres recebem mais ameaça. A Duda Salabert, nossa deputada, mas nós também. A minha rede social, um dia eu vou poder mostrar para vocês, é impressionante os xingamentos, as ameaças, mas a gente não se intimida com esses bolsonaristas. É preciso que a gente garanta a luta, a mobilização social, garanta o caminho da democracia. Isso é muito importante, a gente está mobilizado para isso. E eu acho que a CPMI demonstrou ao povo brasileiro o que de fato aconteceu e como que essas pessoas agiram para tirar do povo brasileiro o direito de voto. E se você perde o seu direito de voto, você perde exatamente a possibilidade de mudar os rumos do país, de melhorar de vida. O voto é o pressuposto da democracia. E o que eles queriam acabar exatamente com o nosso direito de voto. É isso, então. Conversamos com Rogério Correia, que é deputado federal do PT por Minas Gerais e comentou conosco aqui sobre o relatório da CPMI do golpe, que foi lido nessa última semana, o seu relatório. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, quero mandar também um parabéns a todos que nos assistem no TVT e realçar também a importância que foi a agilidade do governo e do presidente Lula na época, porque quando eles ocuparam os três poderes, assim que o presidente fez a intervenção junto à Secretaria de Segurança Pública de Brasília, pôde expulsar dos três poderes os golpistas, fazer com que eles fossem presos e, ao mesmo tempo, logo em seguida, marchar junto com governadores, deputados, senadores, para garantir o processo democrático brasileiro. Com isso, nós não permitimos, mas olha, foi por muito pouco. O planejamento golpista do Bolsonaro era algo violento e eles estavam muito determinados a que esse golpe fosse realizado. Felizmente, venceu a democracia e hoje a gente comemora. Então, sempre na luta, um grande abraço a todos e todas. Um abraço.